Que bom ter todo mundo aqui para mais uma explicação visual nossa. Olha, hoje a gente tem pela frente uma verdadeira história de detetive biológico. Vamos explorar um grupo absolutamente fascinante de seres humanos que simplesmente parece ignorar as regras normais do envelhecimento e reescrever tudo o que sabemos sobre a vida. Estou falando dos centenários. Vamos entender juntos como o corpo deles consegue fazer essa mágica. A grande pergunta que não quer calar na ciência é exatamente essa. Qual é o segredo biológico para viver além dos 100 anos? Porque, pensa bem, o paradoxo central aqui é muito instigante. À medida que a gente envelhece, a sabedoria convencional diz que o declínio e a doença são quase inevitáveis, certo? Só que os centenários, que são literalmente os humanos mais velhos do planeta, possuem uma biologia notavelmente jovem. Como isso é possível? Então vamos mergulhar direto nisso, porque esse dado é de cair o queixo. A mortalidade por câncer, que costuma decolar progressivamente com a idade na população em geral, cai de forma drástica. Chega a quase zero, algo em torno de apenas 0 a 4% em pessoas com 100 anos ou mais. É como se, ao cruzar a linha de chegada de um século de vida, elas ganhassem um escudo extra contra as doenças mais temidas. O que nos leva à nossa seção 1, o paradoxo dos centenários. Para dar um exemplo prático e incrível de como essa resistência a infecções severas funciona na vida real, dá só uma olhada nisso. A famosa freira francesa Irmã André não apenas sobreviveu à Covid-19, ela simplesmente comemorou seu aniversário de 117 anos logo depois de se recuperar. As taxas com que essas pessoas conseguem montar uma resposta imunológica e sobreviver até mesmo a vírus novos e letais formam um verdadeiro fenômeno. É inspirador demais. E isso nos leva direto para a seção 2, adaptando-se à imunossenescência. Antes de mais nada, a gente precisa definir como é o envelhecimento típico. O termo científico para isso é imunossenescência. É um palavrão, eu sei, mas basicamente é o declínio natural do nosso sistema de defesa ao longo do tempo. Na trajetória de envelhecimento comum, as células de defesa ficam exaustas, perdem a capacidade de responder a novas ameaças e a vulnerabilidade do corpo, infelizmente, aumenta. Mas adivinha só? Quem passa dos 100 anos reescreve essa regra toda. No envelhecimento padrão, a gente vê uma perda rápida das chamadas células T naive, que são aquelas células virgens prontas para combater novas infecções, e rola uma inversão bem perigosa na proporção dos nossos coordenadores e atacantes de defesa, o CD4 e CD8. Já no envelhecimento dos centenários, a história é outra. Ocorre uma adaptação brilhante. Eles mantêm proporções celulares perfeitamente equilibradas, muito mais parecidas com as de um adulto jovem. Agora, o que é realmente interessante aqui nesse slide é como o corpo faz isso. Observa-se que os centenários preservam fortemente a toxicidade das células natural killers, que são os soldados da nossa linha de frente. Ou seja, a força de ataque não perde a garra. Em vez de um sistema imune que simplesmente entra em colapso com a idade, o sistema deles se remodela e continua altamente eficiente. Vamos para a seção 3, dominando o inflammaging. Existe uma metáfora genial para explicar a raiz da inflamação crônica no envelhecimento, garbage aging. É um jogo de palavras em inglês misturando lixo com o envelhecimento. Na prática, os detritos do nosso próprio corpo, como organelas danificadas e proteínas mal dobradas, começam a se acumular. Essa verdadeira sujeira molecular fica acionando o alarme do sistema imunológico o tempo todo, o que gera um estado de inflamação sistêmica constante e muito perigosa. E isso ilustra brilhantemente a diferença fundamental de quem vive tanto. Os centenários também acumulam anos de vida e também experimentam processos inflamatórios. A grande diferença não é evitar o desgaste, mas sim possuir uma rede de amortecimento, um verdadeiro buffer adaptativo. O tom da inflamação deles é regulado a todo momento, impedindo aquela cascata de danos nos tecidos que a gente normalmente vê na trajetória do envelhecimento comum. Mas como funciona essa rede de amortecimento? Primeiro, eles têm uma expressão genética atenuada de uma coisinha chamada NLRP3, que atua como um grande gatilho de inflamação nas nossas células. Além disso, o corpo deles produz níveis bem mais altos de mediadores que combatem a inflamação de forma natural, como a citocina IL-10. É literalmente como ter um freio biológico de altíssima qualidade sempre à disposição. E mergulhando ainda mais fundo, chegamos à seção 4, o imunocentenário. Então, o ponto crucial aqui é o que a ciência mais moderna está descobrindo. Ao examinar as múltiplas camadas genéticas, vê-se que os centenários mantêm uma estabilidade genômica gigantesca. Impressionantemente, a idade do transcritoma deles, ou seja, a forma como os genes são lidos e ativados no dia a dia, pode ser décadas mais jovem do que a idade no RG.
É isso mesmo, as células literalmente operam como se fossem muito mais novas do que realmente são. E essas vantagens fantásticas estão cravadas no DNA através de assinaturas moleculares bem específicas. Por exemplo, eles apresentam uma quantidade baixíssima de mutações naqueles genes ligados a problemas no sangue, conhecidos como gene CHIP. E tem mais, há uma atividade ribossômica nas células de defesa que favorece muito o silenciamento de inflamações agudas. O próprio DNA atua como um escudo ativo contra os estragos do tempo. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta na seção 5, Saúde intestinal e longevidade. Tudo começa pela barreira do intestino. Com a idade típica, essa barreira perde a força, fica permeável e deixa toxinas vazarem para o sangue, o que é um desastre sistêmico. Mas nos centenários, não. Essa barreira é uma fortaleza perfeitamente intacta. Ao manter tudo bem fechado, eles bloqueiam a entrada de endotoxinas perigosas, desligando direto na raiz uma engrenagem gigantesca de inflamação. E o grande mestre de obras que mantém esse muro em pé é o microbioma. A galera que vive além dos 100 anos carrega moradores intestinais super especiais. A gente nota uma diversidade microbiana altíssima e uma riqueza absurda de uma bactéria protetora chamada Akkermansia. Sem contar que eles têm várias bactérias que funcionam como verdadeiras fábricas de ácidos graxos de cadeia curta. E por que isso importa? Porque essas substâncias literalmente acalmam o sistema imunológico. Chegando ao fim da nossa explicação de hoje, fica a pergunta que vale $1 milhão. Ao mapearmos essa maravilhosa biologia da sobrevivência extrema, será que estamos no limiar de criar terapias de longevidade para todo mundo? Imagina só, se a ciência conseguir ensinar o corpo humano comum a imitar o comportamento das células de um centenário, viver mais de 100 anos com vitalidade plena pode deixar de ser uma raridade e passar a ser a regra para todos nós. Fica aqui esse pensamento para a gente continuar acompanhando o futuro da nossa biologia. Muito obrigado e até a próxima!